Ditada. Um alívio entre milhares de cidadãos à procura de emprego, a vitória de quem conseguiu trabalho. Médicos dizem que o homem que matou 3 num cinema em São Paulo é uma pessoa normal. O bandido mais procurado do país marca a hora e dá depoimento a deputados pelo telefone. O aumento do número de transplantes salva a vida de milhares de brasileiros. O desejo de ganhar um concurso faz um homem botar em risco a vida da mulher grávida. E o inseticida nos porões de um navio mata 10 imigrantes clandestinos na Bahia. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. A chuva que há 4 dias cai sobre o sudeste do Brasil inundou a rodovia Presidente Dutra, ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. As pistas foram interditadas durante 21 horas. No Rio, a tempestade provocou desabamentos e matou 12 pessoas. O temporal provocou estragos e mortes na região serrana do estado. Em Teresópolis, houve queda de barreiras em 2 áreas de risco. 4 pessoas morreram. Em Petrópolis, um homem foi levado pela correnteza quando tentava salvar o cachorro. No subúrbio do Rio, 2 casas desabaram. 3 pessoas foram soterradas. Na Zona Norte, um carro foi arrastado pela enxurrada e caiu neste rio. O motorista está desaparecido. A Defesa Civil diz que 12 pessoas morreram e 5.500 estão desalojadas. A chuva também parou a rodovia que liga as 2 maiores cidades do país. Trechos da Via Dutra ficaram debaixo d'água. Motoristas enfrentaram quilômetros de engarrafamento na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 30 quilômetros de trânsito parado, até o bloqueio da Polícia Rodoviária no sentido São Paulo, no sul do estado do Rio. Com a queda de uma barreira, a lama tomou a pista. Carros e até um caminhão foram abandonados no meio da Via Dutra. A força da água arrastou veículos. Motoristas e passageiros foram levados para uma escola pública, onde receberam roupas e comida. Durante todo o dia, trechos alagados impediam a passagem. Poucos se arriscaram na estrada que virou um rio. Na margem da rodovia, bairros inteiros ficaram alagados. Os ônibus que partiram do Rio de Janeiro davam meia volta, atravessavam o canteiro central, de ré tentavam escapar do engarrafamento e voltavam para a rodoviária. A gente chegou lá no pedágio às 3 horas da manhã, ficamos até às 9 horas dentro de um ônibus sem poder sair, sem poder respirar, sem poder comer. As empresas cancelaram viagens. 700 pessoas deixaram de embarcar para São Paulo e exigiram o dinheiro de volta. Só às 3 da tarde, os ônibus voltaram a deixar o Rio em direção à capital paulista. No maior terminal rodoviário de São Paulo, as viagens para o Rio foram suspensas. Milhares de pessoas passaram um dia esperando. Plataformas vazias de um lado e do outro muita gente esperando. A minha mulher. Esposa. A minha avó. Foi difícil segurar o sono, disfarçar o cansaço. Só do norte, nordeste e Rio de Janeiro, cerca de 13 mil pessoas desembarcam no maior terminal rodoviário de São Paulo todos os dias. Por isso, hoje, os carregadores estranharam a falta de serviço. Primeira vez que a gente pega um feriado parado desse jeito. Nem chegadas, nem partidas. Quem tentou comprar passagem também teve problemas. Normalmente, 2.600 pessoas por dia deixam o terminal rodoviário Tietê em direção ao Rio de Janeiro. São, em média, 104 partidas. Só que hoje, até o início da tarde, nenhum ônibus tinha saído daqui para o Rio. Não tem previsão. Não tem previsão, é para aguardar na plataforma, infelizmente. A falta de informações aumentava ainda mais a angústia de quem precisava voltar para casa. Tem compromisso, trabalho amanhã. Pode perder o dia e o emprego também. Tá com medo? Lógico que não tem medo, né? No início da noite, alguns ônibus começaram a sair do terminal rodoviário do Tietê em direção ao Rio. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra informou que houve queda de barreira e que a pista no sentido São Paulo-Rio foi interditada agora há pouco, perto da cidade de Lavrinhas. No sul de Minas Gerais, 14 mil pessoas estão desabrigadas. Foi decretado estado de emergência em 14 cidades. Itaiandu, na divisa de Minas com São Paulo, está isolada. Essas imagens foram feitas de madrugada. Barreiras desabaram bloqueando as estradas. As ruas estão cheias d'água. O fórum, a prefeitura e a cadeia foram inundados.
A Defesa Civil está usando barcos para socorrer os moradores. 1.500 famílias estão desabrigadas. Em Belo Horizonte, 3 casas desabaram nesta vila, na região sul da cidade. 16 pessoas moravam aqui. Todas dormiam 5 minutos antes do desabamento. Por sorte, um vizinho percebeu o que estava para acontecer e acordou os moradores. Seu Eduardo conseguiu retirar 10 crianças das casas. Pode ficar minha esposa. Os meninos para fora que esse barraco para cair. A situação é mais grave em Itajubá, no sul de Minas. Foi decretado o estado de calamidade pública. 80% da cidade estão inundados. O rio Sapucaí está 6 metros acima do nível e continua subindo. As estradas estão fechadas, muitos carros submersos. Moradores estão sendo retirados dos locais mais perigosos em canoas e caminhões do Exército. A chuva não para tão cedo, mas vai diminuir no sudeste do Brasil. Uma frente fria passa devagar pelo Rio de Janeiro e também provoca tempestades em Minas Gerais. Além disso, nuvens tropicais cobrem quase todo o país. Amanhã o tempo fica nublado com chuva na grande faixa escura que vai do Rio Grande do Sul até o Amapá. Nas outras áreas faz sol pela manhã. Chove à tarde nesta parte do sul, no litoral do Nordeste e no extremo norte. Em Curitiba, mínima de 17 graus e máxima de 36 graus em Cuiabá. Um incêndio está destruindo uma reserva ambiental na Austrália. O fogo começou há 4 dias por causa de uma tempestade de raios. O vento forte espalhou as chamas e dificulta o combate ao incêndio. Pescadores e turistas tiveram que ser retirados da região. Em instantes, no país do desemprego, o alívio de quem começou o ano trabalhando. E nos Estados Unidos, um homem arrisca a vida da mulher grávida para vencer um concurso. No primeiro dia útil do ano, milhares de brasileiros se dedicaram a uma dura batalha. Debaixo de chuva, formaram uma longa fila na busca de um emprego. E quem hoje conseguiu o trabalho, começou 2000 com mais esperança. Depois de meses sem emprego, papelada, telefone, computador, Thelma está radiante por voltar a ser útil. E logo numa data tão especial. Acho que se tivesse planejado não iria dar certo, né? Fiquei super feliz porque ano novo, vida nova, né? E estou super feliz com isso. Mas nesta região metropolitana com quase 1.700.000 desempregados, segundo o DIEESE, ano novo é também hora de recomeçar a procura. A multidão ocupa todos os espaços e avança até a calçada da central sindical. Cristiano está há 5 meses sem trabalho. Há 1 ano e meio, Carlos não tem registro em carteira. Marido e mulher desempregados na situação que está, é verdade, é difícil, é bem difícil. Debaixo da chuva fina, esta pode ser só mais uma segunda-feira. Para mim tudo a mesma coisa. Não muda nada. Só o calendário? Só o calendário. Ou o dia da grande virada. Será que é hoje que você consegue um emprego? Eu espero que sim. Eu não consegui em 99, espero conseguir no 2000, né? A má notícia é que essa esperança em alta coincide com uma queda ainda maior nas possibilidades de se conseguir emprego. Esta é uma época em que tradicionalmente diminui a oferta de vagas. Segunda quinzena de janeiro é que a gente espera que as empresas voltem a contratar depois que voltarem das férias coletivas. 1, 2, 3 horas de espera. E chega o momento de tentar. Carlos tem só o primeiro grau e menos chances. Cristiana, que chegou a entrar na faculdade, sai com uma indicação. Há um lugar de recepcionista numa escola de informática. Melhor não perder tempo para transformar a vaga em emprego. E aí? Bom, e aí que ele pediu para eu aguardar uns 2 dias e vou começar a trabalhar, se Deus quiser. Acho que tudo deu certo. Espero que todo mundo que estava naquela fila enorme consiga encontrar o seu. O Jornal Nacional mostrou na semana passada que os americanos, tão fanáticos por números, por estatísticas, lançaram uma grande corrida pelo bebê 2000. Aquele que nascesse primeiro levaria prêmios e ficaria famoso ainda nos braços da mãe. A menina Jordan nasceu à meia-noite em ponto, em Indiana. O irmão gêmeo dela, Jacob, nasceu 1 minuto antes, ainda no dia 31. O pai das crianças contou o que fez para apressar o parto da mulher. Serviu comida apimentada, forçou 3 horas de caminhada num shopping e andou de carro em ruas esburacadas. Apesar da loucura, os gêmeos passam bem.
A menina Jordan ganhou enxoval completo, berço, chocalho de prata, uma cesta com fraldas descartáveis e flores. Depois de distribuídos os presentes, os organizadores do concurso resolveram dar os mesmos prêmios ao irmão gêmeo mais velho, Jacob, que nasceu ainda em 99. A humanidade passou os últimos 100 anos imaginando como seria o ano 2000. Agora que ele chegou, dá para ver que o mundo pouco se parece com as previsões dos cientistas, artistas e loucos. No lar, tudo automático. Desde comprar o assado para o jantar, até cozinhar um banquete apenas apertando botões. Alguns previram fritura por levitação eletromagnética. E robôs que passam roupa, servem café, limpam a casa. Para serviço mais pesado, um robozão de 2 metros de altura. O casal escolheria o sexo do bebê, pagando com uma ficha, com entrega imediata. Na cidade do ano 2000, nenhum engarrafamento. Seria uma sucessão de viadutos, edifícios gigantescos, trânsito aéreo. Avião até para ir para o trabalho. No ano 2000, Nova York, Boston e Washington teriam crescido tanto que seriam uma cidade só, chamada Boswash. A moda na Terra, na Lua ou em Marte seria assim. Que tal esses saiotes para os homens? O tecido favorito parece papel alumínio. Nem o governo americano escapou de dizer bobagem. Em 1967, o chefe da Comissão de Energia Atômica afirmava que, no ano 2000, o homem já teria explorado Marte. Os filmes previam um futuro dominado por bandidos, uma república de macacos e que viagens espaciais seriam rotina. Foram sonhos ou pesadelos que não se realizaram. Em compensação, a carroça sem cavalos está em todas as ruas do mundo. O fax, o computador, o telefone portátil que permite falar a qualquer hora com qualquer parte do mundo. E o satélite, que leva a vocês neste momento a minha imagem gravada aqui em Nova York, a quase 8.000 quilômetros do Brasil. Em instantes, o bandido mais procurado do Brasil depõe para deputados pelo telefone. E os filhos de um casal gay viram motivo de guerra nos tribunais. Deputados da CPI do narcotráfico de Minas Gerais aceitaram a condição imposta pelo traficante mais caçado pela polícia para contar o que ele sabe sobre a venda de drogas no Brasil. Fernandinho Beiramar prestou depoimento por telefone e ainda fez mais uma exigência. 30 minutos antes do horário marcado para o telefonema, a CPI estava reunida. O plenário só foi aberto quando Fernando Beiramar já estava na linha. A ligação foi transferida para o sistema de som da sala. No começo da conversa, Beiramar prometeu grandes revelações. Um promotor e o advogado que defendeu o traficante na justiça confirmaram que a voz era mesmo dele. O conhecimento que ele tem dos detalhes do andamento do processo dele revela que é alguém que de fato conhece o processo. Supõe, portanto, seja ele próprio. Beiramar foi condenado pela Justiça Mineira a 12 anos de cadeia. Está foragido desde março de 97, quando conseguiu sair pela porta da frente desta delegacia. Hoje acusou policiais civis de serem os líderes do tráfico na capital mineira. 80% do tráfico de Belo Horizonte é manejado, manipulado pela Polícia Civil. Eu sou pequenininho, eu sou ponta do iceberg. Por trás de mim tem uns batalhão que vão lá e levam pra gente. Os deputados repetiram as perguntas durante 2 horas e meia, mas o traficante não revelou nenhum nome. Ele quer fazer uma negociação. Em troca dos nomes, quer que os deputados peçam a reabertura do processo dele na justiça. Por ser um mega traficante, o mínimo que ele tem que fazer para que esse inquérito possa ser reaberto é, de fato, se arrepender e contar coisas à CPI que possam nos ajudar. A Polícia Federal tentou rastrear a ligação do traficante, mas não conseguiu. Descobriu apenas que ele usou um telefone celular via satélite de uma empresa com sede em Washington, nos Estados Unidos. Não houve tempo para tentar descobrir de onde ele estava falando. O primeiro Tribunal do Júri de São Paulo divulgou hoje o laudo do exame de sanidade mental do estudante de medicina Matheus da Costa Meira. Matheus foi considerado normal pelos psiquiatras que o examinaram. Há 2 meses, o estudante abriu fogo contra a plateia de um cinema no shopping Morumbi, matando 3 pessoas.
O exame toxicológico já havia revelado que Matheus estava sob o efeito de cocaína no momento dos disparos. Com o laudo do exame de sanidade mental, Matheus será julgado como um criminoso comum. Se for condenado pelos 3 homicídios, pode pegar uma pena de 90 anos. Um casal de ingleses conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro por entrar numa briga com a justiça. Os dois reivindicam o direito de entrar no país deles com os filhos nascidos nos Estados Unidos. Os dois são homens homossexuais. Milionários Barry Druitt e Tony Barlow gastaram R$600 mil para realizar um sonho: ter filhos. Conseguiram, mas nos Estados Unidos, onde a lei é mais branda com os homossexuais. Fizeram fertilização em laboratório com óvulos doados de uma mulher anônima. Eles não dizem qual dos dois doou o sêmen. Depois pagaram a esta outra mulher para ter os bebês. O ultrassom confirmou, eram gêmeos. Na certidão americana, Aspen e Saffron aparecem como filhos do casal gay, com os sobrenomes dos dois e sem identificação da mãe. Barry e Tony festejaram. Eles até fizeram uma camiseta para os bebês com a frase "2 papais e eu". Mas ao voltar para casa em Londres, a surpresa. A imigração deteve os 4 por várias horas no aeroporto e confiscou os passaportes dos bebês. As crianças não podem morar na Inglaterra, que não reconhece esse tipo de paternidade. Tem que haver uma mãe legal. Os bebês foram autorizados a ficar durante apenas 1 mês na Inglaterra. Depois vão ter que voltar aos Estados Unidos. Tony diz que ele e Barry não esperavam por isso depois de todo o esforço que fizeram para conseguir as crianças. O governo diz que não quer criar um precedente jurídico que considera perigoso, mas o casal acha que isso é discriminação contra filhos de homossexuais e promete recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 10 corpos foram encontrados nos porões de um navio africano carregado de cacau que chegou à Bahia há uma semana. Para a Polícia Federal, os mortos pretendiam entrar no Brasil clandestinamente. Os fugitivos africanos embarcaram sem a tripulação saber. O navio com 8.700 toneladas de cacau saiu do porto de Abidjan, Costa do Marfim, na África. Foram 7 dias de viagem até Ilhéus, na Bahia. Só na chegada, os corpos foram descobertos. 10 nos 3 porões abertos até agora. Antes de deixar o porto de Abidjan, o navio foi inspecionado pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Para evitar a entrada de pragas do cacau africano no Brasil, os técnicos aplicaram inseticidas em todos os porões. Os fugitivos, que provavelmente já estavam escondidos, morreram envenenados. A Polícia Federal suspeita que vai encontrar mais corpos no porão que ainda não foi aberto. O delegado responsável pelas investigações acredita que houve conivência do porto africano. Estão facilitando a entrada de clandestinos nos navios. Eles ganham dinheiro para esconder essas pessoas nos porões. Outra suspeita é de que os fugitivos mortos eram estivadores que trabalharam no carregamento do cacau. Este africano conseguiu sobreviver porque se escondeu no mastro do navio. Ele disse à polícia que não sabia que estava vindo para o Brasil. Daqui a pouco, explosões terroristas provocam pânico em 2 países. E um motivo de comemoração nos hospitais do Brasil. A fila dos transplantes de órgãos encolheu. Quinze pessoas morreram e 25 ficaram feridas na explosão de uma mina terrestre hoje na Índia. Foi na cidade de Srinagar, na região na Caxemira, região disputada pela Índia e pelo Paquistão. A mina foi detonada no mercado que abastece os soldados indianos na região. O ataque aconteceu 3 dias depois do fim do sequestro do avião da Indian Airlines, por rebeldes da Caxemira. A embaixada da Rússia foi atacada hoje a tiros de bazuca no centro de Beirute, no Líbano. Foi um protesto de muçulmanos radicais contra a guerra na Chechênia, que acontece a centenas de quilômetros dali. Para quem mora em Beirute, parecia a volta à guerra civil. Gente armada trocando tiros de metralhadora no centro da cidade. Militares libaneses caçavam atiradores que atacaram com bazucas a embaixada da Rússia na capital do Líbano. As vítimas, gente inocente, que nada tinha a ver com o motivo do ataque. Um protesto armado de muçulmanos contra a guerra que os russos fazem na Chechênia a 1.300 quilômetros dali.
Na Chechênia, os muçulmanos são rebeldes que tentam se separar da Rússia. Estão sendo destruídos numa guerra da qual até agora só lucrou um homem, o presidente interino russo. Foi um grande golpe político de Vladimir Putin, que gosta de se exibir como o novo homem forte do país. De Boris Yeltsin, ele herdou o poder, alcançado com a enorme popularidade trazida pela guerra na Chechênia. É completa a superioridade russa em armamento pesado. Eles vão conquistando agora as montanhas do território, que já dominam os céus. No céu, os rebeldes esperam ajuda, com a oração antes da ação. As armas deles parecem menos confiáveis do que a fé. Numa guerra na qual sofrem sobretudo os civis, os russos encontraram uma forma de se esquecer das crises e dificuldades. A conta fica para quem pode menos. O presidente interino russo, Vladimir Putin, afastou hoje a filha de Boris Yeltsin do cargo que ocupava no Kremlin. Tatiana Dyachenko tinha um gabinete como consultora de imagem de Yeltsin, que renunciou na sexta-feira. Uma boa notícia para quem está na fila à espera de um órgão. No ano passado, só no Rio Grande do Sul, aumentou em mais de 30% o número de transplantes. Foram principalmente cirurgias de pulmão e córneas. Vida nova para pacientes que dependiam de uma doação. Pela primeira vez, depois do transplante de rim, Sandra visita uma sala de hemodiálise. Foram 8 meses de sofrimento. 3 vezes por semana, os aparelhos faziam a função que seria dos rins, filtrar o sangue. A máquina é uma extensão de ti, a extensão do teu corpo. Ela conhece Solange, 34 anos, 6 de hemodiálise. Com tudo novo, bem novo, tudo novo, passa com a reação. Como é que se sentiu? Eu estava viva de novo, consegui voltar a uma vida normal completamente. A realização de Sandra dá confiança a Solange. E realizo todo o seu sonho nesse ano 2000, muito mais. E eu que ganho meu transplante, né? Claro. Seu Irani achava que não chegaria o ano 2000 caminhando de novo, fazendo exercícios. O problema não era com as pernas ou com as articulações. O que ele não tinha mais era fôlego, nem para sair de casa. Por causa da insuficiência respiratória, ele carregava tubos de oxigênio como este. O transplante de pulmão, feito há 1 mês, devolveu a seu Irani o prazer de fazer coisas que todo mundo faz. Não conseguia tomar banho com as minhas mãos, né? Que era difícil, é coisa ruim tomar banho pelas mãos dos outros, né? E agora não, agora eu vou para debaixo do chuveiro e fico lá, à vontade. Henrique, de 13 anos, também se livrou do balão de oxigênio e ganhou vida nova. Há 3 meses, passou por uma cirurgia inédita no país. Recebeu parte dos pulmões da mãe e do pai. Hoje... Ele está redescobrindo a vida, né? Eles fizeram um trato de amor, assim, de doar um órgão. Isso é muito bom para as pessoas que precisam de uma doação, né? O glaucoma deixou Janice sem enxergar durante 4 anos. O transplante de córneas permitiu que Janice voltasse a fazer o que a doença havia interrompido. 3 vezes por semana, ela visita instituições de caridade. Tem coisa melhor que receber visita? Como eu recebi, eu quero devolver a essas pessoas. Então eu estou feliz, assim, tá? Estou feliz mesmo. Em todo o país, até setembro de 99, 4.326 brasileiros tinham saído da fila de espera com um novo órgão. Foram quase 1.000 transplantes a mais do que o mesmo período de 98. Veja a seguir, o Código de Trânsito completa 2 anos desrespeitado pelos motoristas. E os personagens que divertiram milhões dão adeus. Quase 2 anos em vigor e a grande maioria dos municípios do Brasil ainda não está adaptada ao Código Brasileiro de Trânsito. Em muitos estados onde o código poderia funcionar, os motoristas infratores acabam sendo anistiados. O resultado é desrespeito à lei e morte nas estradas. São 3 infrações seguidas. O motorista avança na faixa quando os pedestres tentam atravessar. Faz uma conversão proibida e sai dirigindo com uma só mão no volante. Numa avenida movimentada da periferia de Brasília, é como se o Código de Trânsito não existisse. Tem gente que dirige telefonando e sem cinto de segurança. Leva a criança no banco da frente e usa a calçada como estacionamento. O ônibus não respeita o sinal vermelho. Os carros
também avançam. O Código de Trânsito tem quase 2 anos, mas segundo o governo, mais de 5.000 municípios ainda não se adaptaram às novas regras. E leis estaduais, criadas depois do Código, acabam cancelando punições. Em Brasília, 318.000 multas foram anistiadas por uma lei que perdoa os motoristas que ultrapassaram em até 15% a velocidade permitida. Uma lei do Rio Grande do Norte cancelou 46.000 multas para carros com mais de 10 anos de fabricação. Na Bahia, 110.000 motoristas que abusaram da velocidade também foram perdoados. E 20.000 motoristas que deveriam perder a carteira foram anistiados no Paraná. Para a Ordem dos Advogados, só uma lei federal poderia cancelar punições do Código de Trânsito. É um estímulo à desobediência, é um estímulo à intranquilidade da sociedade, porque todos aqueles que são cumpridores da lei se sentem, obviamente, lesados. Nas estradas federais, 628 pessoas morreram em 10.000 acidentes em dezembro. Para a Polícia Rodoviária, o número deveria ser menor. Em 99, 10.000 motoristas atingiram os 20 pontos em infrações nas estradas e teriam de ser impedidos de dirigir. Só a metade teve a carteira suspensa. 5.000 continuam dirigindo livremente porque não há uma comunicação entre os Detrans e o governo federal. É o aumento do sentimento de impunidade por parte do infrator. O déficit da balança comercial fechou o ano passado em 1.196 bilhões de dólares. Apesar do desempenho negativo, o resultado de dezembro indica uma recuperação nas vendas externas. No mês, as exportações superaram as importações em 249 milhões de dólares. O governo quer que os funcionários públicos passem a seguir as mesmas regras da aposentadoria dos trabalhadores comuns. E essa unificação da Previdência deve começar a ser discutida já na convocação extraordinária do Congresso a partir de quarta-feira. O seu Francisco está aposentado há 5 anos. Trabalhava no Ministério da Justiça e recebe por mês quase R$1.000. E já está preocupado. Se o Congresso mudar a Constituição, o governo vai poder cobrar a contribuição previdenciária dos pensionistas e aposentados do serviço público como ele. E o salário vai diminuir. Isso tem um peso na casa de cada cidadão e vem diretamente tirar o sossego de cada cidadão. Eu acho que não devemos contribuir. Essa é uma matéria polêmica, de difícil obtenção de quórum e, portanto, nós temos que ver o momento político mais adequado para votá-la. Pode vir mudança também para quem ainda vai se aposentar. Senadores e deputados também devem votar 3 projetos de lei sobre as aposentadorias complementares. O governo quer garantir apenas uma aposentadoria mínima para os mais pobres. E quem quiser ganhar mais, que pague o equivalente ao que pretende receber. Mas o governo quer que senadores e deputados comecem a analisar uma outra proposta durante a convocação extraordinária que começa na próxima quarta-feira. Proposta que o governo já sabe vai provocar muita discussão aqui no Congresso. A unificação das previdências pública e privada. A oposição começa a estudar a proposta e o PT já decidiu. Vai votar contra a unificação. Somos contra generalizar para o setor público o mesmo limite de 1.200 para o regime geral de previdência. Isso complicará e nós vamos tentar derrubar essa proposta do governo. Não podemos continuar tendo trabalhadores de primeira classe, que são os funcionários públicos, e trabalhadores de segunda classe, que são os trabalhadores da iniciativa privada. Aplique-se a todos a regra do INSS. A convocação extraordinária vai até 14 de fevereiro e logo no dia seguinte, 15 de fevereiro, começa o período normal de trabalho do Congresso. A aposentadoria de um artista foi hoje o grande assunto entre os americanos. Os jornais publicaram o adeus da turma do Charlie Brown, que divertiu crianças e adultos durante 50 anos. Na história de hoje, um tristonho Snoopy tenta escrever uma carta de despedida. A carta é, na verdade, o adeus da turma do Charlie Brown, assinada pelo criador Charlie Schultz. Não tenho mais como levar adiante a tarefa de desenhar as histórias de Charlie Brown, diz Schultz na carta. Vou sentir saudades de Lucy, Charlie e Snoopy. Aos 77 anos, Schultz luta contra um câncer no intestino. Foi ele quem desenhou todas as histórias, todos os dias, desde a primeira, em outubro de 1950. Schultz não quis que outro desenhista continuasse a saga de Charlie Brown.
As histórias do menino, para quem tudo dá errado, eram publicadas em 2.600 jornais de 75 países. Novas informações sobre a chuva. O trânsito na rodovia Presidente Dutra está em mão dupla no sentido São Paulo-Rio, perto da cidade de Lavrinhas. A pista Rio-São Paulo ainda está interditada. O presidente Fernando Henrique anunciou que amanhã de manhã vai para o município de Itajubá, sul de Minas, onde foi decretado estado de calamidade pública por causa da chuva. Segunda-feira, primeiro dia útil do ano, e mais uma vez as previsões pessimistas foram derrubadas. O temido bug do ano 2000 não se manifestou. O movimento na rede bancária foi normal, as bolsas de valores operaram sem problemas. No Brasil e no mundo foram registrados problemas isolados, sem gravidade, como num hospital da Dinamarca. Quando uma enfermeira registrou os dados do primeiro bebê do ano 2000, o computador voltou a 1900. Foi a primeira vez que se registrou o nascimento de um bebê com 100 anos de idade, pelo menos na Dinamarca. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Terra Nostra. Oferecimento Grenda Cristal. Use Grenda e tenha todos os galãs aos seus pés. Sim, eu quero saber